Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no mundo dos caçadores. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Rapaziada, chegou o dia dos conjuradores, aquela galera que gosta de materializar uns trecos tipo isso aqui, ó. Esses negócios esquisitinhos aqui. E é um grupo de NEM que eu percebo que muitas pessoas gostam e eu vou falar pra vocês, rapaziada. Antigamente, não gostava muito dos materializadores não, mas de um tempo pra cá, uns anos pra cá, pra falar a verdade, eu passei a gostar bastante. E também eu me identifico muito com esse grupo. E aí aquilo também, né, rapaziada, a materialização dá pra fazer muita coisa legal e muita coisa complexa. E os combates são bem mais estratégicos e faz mais o meu estilo de lutar. Então realmente eu passei a gostar bastante desse grupo aqui. E galera, eu só quero desfazer uma grande canelada que eu dei lá no vídeo dos transmutadores. Eu disse que com o NEM de transmutação seria possível fazer alterações corporais. E rapaziada, isso não é possível não. Peço perdão a vocês. Dessa forma, só é possível fazer alterações corporais com o NEM de materialização, que é o que eu vou falar nesse vídeo de hoje. E curioso que as habilidades do Hisoka e do Illumi incluem habilidades de materialização e alteração corporal direta, e eu falei isso nos vídeos que tem aqui no canal. Então alterações corporais seriam materialização, embora seja possível também com a manipulação fazer alteração corporal, mas aí o processo já é totalmente diferente da materialização. E é claro que temos também que agradecer e fazer aqui uma menção honrosa ao nosso querido Helsing 112. Eu resumi o seu nome aqui, meu amigo, espero que não tenha problema. Que mandou nos comentários essa adição super importante. Pra falar a verdade, não é uma adição, e sim uma correção. Muito obrigado, mano, tamo junto. É por isso, rapaziada, que é extremamente importante os comentários de vocês, porque de vez em quando eu der uma cabeçada, der uma canelada, vocês estão aí pra dar aquela moral e botar tudo certo no caminho. Tamo junto, galera. Mas chega de enrolação e vamos para o que interessa. Mas antes de mais nada, só quero te lembrar de você deixar um like aqui nesse vídeo, que ajuda bastante com o crescimento do canal. Te convido também a se inscrever neste canal aqui, que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, não menos importante, dá aquela moral, aquela força, compartilhando esse vídeo aqui para mais pessoas. Então, sem mais delongas e enrolações, seja muito bem-vindo ao Manual do NEM. Quando uma pessoa faz o teste da adivinhação da água e tem como resultado impurezas aparecendo dentro desse copo de água, isso significa que a pessoa pertence ao grupo dos materializadores. Pode ser chamado de conjuradores também. As pessoas que fazem parte desse grupo, elas podem materializar, elas podem criar, elas podem construir objetos, armas, criaturas e locais totalmente feitos de NEM. E um detalhe, tudo isso se torna físico. Ou seja, rapaziada, apesar de serem coisas feitas de aura, elas deixam de ser metafísica, que era totalmente feito de aura, e se torna físico. Ou seja, tem uma presença no mundo real, no plano real. Vamos falar dessa maneira. E aí, qual é a implicação disso aqui, galera? Uma muito importante. Que pessoas que não são usuários de NEM podem ver tudo que a conjuração pode fazer. A não ser que o conjurador em si faça algo que já impeça as pessoas que não são usuárias de NEM de ver a sua habilidade. Mas no geral, todo mundo irá poder ver algo que é conjurado. Porém, para poder conjurar qualquer tipo de coisa é uma tarefa extremamente difícil, meus amigos. É preciso bastante imaginação e também força mental para poder tornar algo físico. Para falar a verdade, um conjurador precisa ter a sua parte abstrata muito boa, galera. Isso para ele poder conseguir visualizar o que ele quer de fato fazer. E é claro aqui, né, rapaziada, que eu tô falando uma coisa complexa, uma habilidade muito bem feita. Se for, por exemplo, uma faca, uma adaga, uma espada, um escudo, é muito simples, né? Eu acho que a maior tarefa vai ser tornar isso físico. Mas imaginar talvez não seja tão complicado. Agora, um conjurador que pensa em algo totalmente único, bem elaborado, aí sim é uma tarefa muito difícil. E aqui já vem um dos maiores trunfos dos materializadores, que é poder dar vida a uma ideia que é totalmente dele, a uma coisa totalmente diferente que não existe no mundo real. Então,
Dessa forma, para ser um conjurador, um requisito mínimo é ser criativo. E aí, uma vez que o conjurador tenha dominado de fato todo o processo e já tenha descoberto o que ele quer de fato materializar e já esteja até materializando, aí fica tranquilo, ele pode fazer aparecer e desaparecer a arma, o item, a besta de Nen, o que ele tiver conjurado. E aí essas coisas materializadas possuirão uma resistência muito maior do que coisas reais. Por exemplo, eu tenho um escudo materializado, ele vai ser muito mais resistente do que um escudo normal. E aí, dependendo do que o conjurador de fato materializou, ele pode combinar com basicamente todos os grupos de aura. Aprimoramento, transmutação, manipulação, emissão. E isso é uma grande vantagem do Nen de materialização, né? Porém, a especialização é o único grupo, né, que fica ausente, porque precisaria ser um especialista com habilidade de materialização. Então, um materializador com habilidade de especialização é impossível. E vamos supor que eu materializei uma pistola. Eu posso fazer ela aparecer e desaparecer no momento que eu quiser, a hora que eu quiser. Essa pistola também não precisa ser recarregada, porque eu posso ter conjurado balas especiais feitas de Nen. E aí a gente pode combinar com outros grupos. Por exemplo, eu vou imbuir Nen de emissão nessas balas. E aí eu vou aumentar a capacidade, a potência e o dano dessas balas também. E com o Nen de emissão, vou fazer essas balas chegarem a lugares mais longe, de repente um alvo que esteja muito distante de mim. Isso seria um exemplo de uma habilidade de materialização com o Nen de emissão. Ou então eu posso fazer o seguinte, quando eu atirar com a minha pistola, o meu revólver, minhas balas terão danos diferentes. E aí quando acertam o alvo, pode causar um dano flamejante, uma outra bala pode causar um dano congelante e a outra pode causar um dano elétrico. E aí seria uma habilidade de conjuração e transmutação. E por aí vai, né, galera? Só que assim, é lógico que eu só tô dando uns exemplos aqui. Não seria uma coisa tão simples como eu tô falando, mas vocês entenderam. Além disso tudo, as criações feitas com o Nen de materialização são possíveis utilizar uma técnica avançada do Nen, que é o Win. Da maneira você pode camuflar o que você conjurou também. E aí, rapaziada, como eu falei, para ser um materializador, acho que o requisito básico é ser criativo, mas também você não precisa começar com nada muito complexo. A ideia é ter uma ideia geral e ir se refinando aos poucos até chegar em uma coisa que seja relevante. E aí a gente tem um exemplo bem legal aqui, que é a Shizuko do Genei Ryodan. Ela materializou um aspirador. E aí, qual a função principal de um aspirador, rapaziada? É sugar, beleza. Isso o aspirador faz. Ele serve também para bater. A gente já viu a Shizuko utilizando dessa maneira. Ou seja, já é uma coisa a mais nesse aspirador. Mas aí a gente precisa adicionar uma coisa melhor, porque isso aqui tá muito pai ainda. E que tal se com o meu aspirador eu puder sugar diversas coisas? Coisas infinitas. E aí fica meio que sem precedentes, sem limites, né? Então eu tenho que adicionar uma contramedida nisso aqui. Eu vou ter que seguir pelo menos essas condições aqui. Eu não posso sugar coisas vivas e também não posso sugar coisas feitas de Nen. Interessante. E olha aí, rapaziada, a cereja do bolo dos conjuradores. E as condições e restrições são uma maneira muito interessante que basicamente todos os conjuradores utilizam bastante, usam e abusam. Não são todos, né? Mas boa parte faz uso. E aí, com as condições e restrições, a habilidade de materialização ganha um toque refinado. Como eu falei aqui da Shizuko, ela pode sugar infinitas coisas, com exceção de duas coisas, são objetos feitos de Nen e pessoas vivas. E aí, meu amigo, se você conjurar uma pá e saber colocar as devidas restrições e condições, essa pá vai se tornar extremamente útil. E dependendo das condições e restrições que um conjurador coloca nos seus itens, na sua arma, na sua besta, ele pode lutar de igual para igual no corpo a corpo com aprimoradores, emissores e transmutadores, que são a galera que tem o mais alto nível de aprimoramento. Vai depender, mas podem sim. Mas nem tudo são flores, né, meus amigos? Vocês estão achando que é só, vou colocar condição e restrição, vou ficar top, vou ficar pica. Não vai não, né, meus amigos? Tudo tem um lado A e um lado B. É necessário entender, rapaziada, que para colocar condições e restrições, não é uma via de mão única, e sim uma via de mão dupla. Ou seja, a gente tem uma ordem de grandeza. Quanto mais arriscado, maior será o poder. Quanto menos arriscado,
menor será o poder. E aí, como exemplos de conjuradores que utilizam condições e restrições, a gente tem o próprio Kurapika, super conhecido, a Shizuko, que eu acabei de citar aqui, temos o Knuckle também, temos o Kaito, são vários, galera. Eu só quero ressaltar um ponto bastante interessante, tá, gente? Condições e restrições não é algo obrigatório para uma habilidade de materialização. Você pode fazer uma habilidade de materialização sem restrição e condição, galera. É super de boa. Um exemplo disso que eu tô falando, a gente tem o Coruja do Inju, com a sua Fan Cloth, e temos também o Padaili, que transforma a sua mão em ferramentas e armas. E aí existem habilidades, para falar a verdade, boa parte das habilidades de conjuradores causam efeitos adicionais e posteriores. Tipo a Hackware do Knuckle, temos também a Judgment Chain do Kurapika e até mesmo a Countdown do Gentru. São exemplos de habilidades com efeitos posteriores. Mas como seria possível cancelá-los? Porque tem uma maneira. Para falar a verdade, tem 5 maneiras. A primeira opção seria vencer o materializador em si, mas isso aqui não funciona em todas as habilidades. Para falar a verdade, isso aqui é quase meio que impossível, mas pode acontecer. É uma opção. E aí você também tem como segunda opção matar o usuário em si. E nesse caso aqui é um pouco arriscado porque dependendo de quem é a pessoa, você pode até adquirir um NEM post-mortem. Mas isso aqui vai depender muito mesmo. E um exemplo do que eu tô falando é tipo assim, o Chrollo ficou com a Judgment Chain no coração dele, que o Kurapika colocou. E vamos supor que o Chrollo vai embora e os membros da aranha consigam ir lá e acabar com o Kurapika. E a gente sabe que o Kurapika tem um ódio e um rancor mortal sobre a aranha. Seria muito capaz e bem incrível que a Judgment Chain ganhasse um poder extremamente grande no pós-morte do Kurapika e selasse os poderes do Chrollo para sempre. Ou seja, não seria possível um expurgador de NEM tirar nunca mais essa restrição. E aí a terceira possibilidade é o usuário simplesmente cancelar a habilidade dele. Bom, vou aqui cancelar minha habilidade e acabou. É uma chance, é um exemplo. A quarta opção seria cancelar uma condição imposta pelo materializador em si. Tipo a habilidade Countdown do Gentru. Você chegar e tocar nele e falar, peguei o Bomber, você consegue cancelar a habilidade. É uma parada, é uma tarefa bem difícil, mas é possível, é um exemplo. E aí a quinta e última opção seria utilizar um expurgador de NEM, que foi o que o Chrollo fez, rapaziada. E que foi o que o próprio Abingani fez nele mesmo, para tirar a countdown dele. Porque senão ele ia virar carne moída. E um outro detalhe bastante interessante a respeito do NEM de conjuração é que as criaturas de NEM, as bestas ou os seres feitos de NEM, geralmente, em alguns casos, possuem personalidade. E aí é uma coisa que não é o conjurador que coloca, parece que é algo natural deles e que vai depender muito da habilidade em si. E como exemplo mais claro e mais clássico, a gente tem o Crazy Slot do Kaito, que talvez seja o mais excêntrico e com a personalidade mais completinha de todos até o momento. A gente tem também a Blink ou a Demi-chan da Shizuko, que a gente vê a Shizuko falando com ele não responde numa língua que a gente possa entender, mas ele responde. Inclusive a Shizuko pede para ele aspirar as coisas, não é uma coisa que ela chega simplesmente e faz, ela pede, aspire tal coisa, não sei o que lá. Bastante interessante. A gente tem também o Pot Clean, e que posteriormente vira Toritaten na habilidade Hackware do Knuckle. Não é nada muito complexo, mas a gente viu que o Toritaten fala melhor e o Pot Clean fica só contando juros mesmo. E outro aspecto bastante interessante, no geral, sobre as habilidades criadas pelos conjuradores, é que muitas delas possuem aspectos que nem o próprio cara que inventou a habilidade conhece. Isso aqui é muito louco e eu acho muito maneiro. É, por exemplo, a Blink da Shizuko, que aspira as coisas e a Shizuko não sabe nem onde vai parar tudo que ela aspira. E temos também o Skill Hunter do Chrollo, que é o livro dele. E é dito que quando uma habilidade some do livro, dá a concluir, dá a entender que a pessoa em si morreu. Mas o próprio Chrollo não sabe, ele não tem ideia. Vai que a pessoa arrumou um jeito de contornar isso. Para ele, a pessoa morreu. É o que dá a entender, mas ele nem sabe. E agora a gente vai para um ponto muito top que eu gosto muito de falar sobre o NEM de conjuração, que é possível materializar qualquer coisa?
É possível, por exemplo, fazer uma espada que corte tudo? Com certeza esse exemplo aqui você já viu no anime e foi respondido pelo próprio Kurapika. Claro que não é possível, né, rapaziada? Porque isso vai além das capacidades humanas e também da física. Não faz sentido. Não dá pra fazer. Agora a gente vai para outro caso aqui rapidinho que eu falei até com um inscrito um dia desses aí nos comentários. Eu poderia conjurar um equipamento de mergulho que me permitisse mergulhar a altas profundidades? Vamos lá, um equipamento de mergulho normal me permite mergulhar uns 40 metros. Então com uma habilidade NEM, acho que seria razoável ele me permitir umas 3, 4, talvez 5 vezes esse valor de profundidade. Eu acho que seria algo aceitável e normal, né, galera? Por exemplo, conjurei um equipamento de mergulho, ele me permite aí uma profundidade de uns 200 metros. Acho que é bastante aceitável e razoável. Agora, seria possível fazer um equipamento de mergulho que me permitisse ir ao fundo oceânico? Isso é bizarro. Pô, galera, seria muito impossível criar uma habilidade assim. Não teria como fazer, né? A pressão é tão grande em altas profundidades que o usuário nem vai morrer, né, gente? Não tem como. Mas nesse quadro aqui eu ainda vou falar muito a respeito desse tipo de assunto e vai dar um vídeo bastante legal. E aí, como eu já ressaltei e falei lá no início do vídeo, a gente precisa falar aqui também, galera. É possível fazer alterações corporais com a materialização? Sim, já respondi, né? E tipo, é uma mudança direta, não tem um meio para promover isso como geralmente é feito com a manipulação. Mudei, tô aqui, pá, virei o Batman, sei lá, exemplo. Ou seja, é apenas um NEM ali puro. É a conjuração que faz isso. E aí, como exemplos clássicos do que eu tô falando, a gente teve o Illume, com a sua alteração corporal, um dos Hatsus dele, ele altera totalmente a forma dele, inclusive ele se passou pelo Hisoka e dura ali entre 4 e 6 horas, 4 e 5 horas, se eu não me engano. A textura surpresa também do Hisoka, é possível fazer algum tipo de alteração corporal, algo mais brando, mas é possível. Inclusive, eu já tenho um vídeo explicando essas habilidades aqui no canal, se te interessar, tá aqui nos cards. Temos também a Bisque, a Zazan e o Mental Tuyupi, que apesar de serem transmutadores, possuem habilidades de materialização e é bastante aceitável, porque sendo um transmutador, você tem 80% de proficiência na materialização, para eles é uma tarefa bem fácil. Temos também o Hirith, que altera objetos para animais, tá bem simples, mas é mais ou menos essa a ideia. Temos também a Tsubone, que se transforma em veículos. E por último, temos também o Padaile, que eu já citei aqui, que ele pode alterar a mão direita dele em ferramentas. E aqui um detalhe bastante interessante para quem é do grupo da conjuração, que geralmente os conjuradores conseguem se passar por manipuladores. É claro que isso vai depender do que a pessoa conjurou em si. E isso aqui serve para você poder camuflar qual o seu tipo de aura inato. Por exemplo, o Kurapika sempre deixa a corrente materializada. Então quando alguém olha para as correntes na mão dele, pensa logo que ele é um manipulador. Safadinho. E aí você deve estar se perguntando nesse momento, pô Douglas, mas qual é a vantagem do cara se passar por um manipulador? É que vamos supor que o adversário dele saiba que ele é um materializador. O cara pode concluir essas coisas aqui. Ele pode esperar efeitos adicionais durante a luta, no pós-luta. O materializador pode te prender, pode cessar o seu NEM, pode selar algum sentido seu, pode fazer um monte de coisa. Coisas que talvez um manipulador só com a manipulação não faça. Ele pode fazer se tiver habilidade de materialização, mas, né, dá para te dar um norte. Outra coisa também que a pessoa que está enfrentando um cara que se passa por um manipulador descobre que ele é um materializador, já utiliza Guiô, já de cara, para ver qual as entrelinhas do que está acontecendo. E aí o materializador que vai tentar camuflar a sua habilidade já se ferrou aí. E só para dar um toque final aqui, geralmente os materializadores deixam a sua mão de comando livre. E um meio de você descobrir qual a mão de comando de um materializador seria o fluxo de aura alterado. E aí, se o cara é canhoto ou destro, a gente vai conseguir ver esse fluxo de aura mais elevado na mão de comando dele. Mas isso aqui é apenas um detalhezinho que eu achei legal colocar. Então agora vamos à nossa lista de todos os materializadores que apareceram até o momento em Hunter x Hunter. Dessa vez, se eu esquecer alguém, vocês podem mudar o meu nome para Biribinha. Eu tô falando sério. Não é brincadeira. Kurapika curta, baixou,
Shizuku Murasaki, Coruja, Cortop, Abengani, Gentru, Kaito, Knucklebine, Bologna 9, Endongo. Embora ainda não tenha sido revelado o NEM do Bologna 9, tudo leva a crer que ele seja de fato materializador, rapaziada. Então eu achei interessante colocar ele aqui no vídeo. O Elfin, Cheeto, Flutter e Irmão Zorto. Esses 4, rapaziada, são da saga das Formigas Quimera. Infelizmente, eles também não tiveram o seu tipo de aura inato divulgado. Mas como a saga já acabou e a gente não teve nada revelado, eu acho que a gente pode assumir com segurança que eles são conjuradores, porque as suas habilidades se baseavam totalmente na conjuração, com exceção do Flutter, que tinha uma pegada de manipulação, e o Elfin também, mas eram com certeza conjuradores. Aí temos também a Tsubone, Hinrith Bigadufino, Padaile, Montblanc Toto, Chiffon Toto, Yokotami, Notre, Rihan e Balsâmico. Tanto o Rihan quanto o Balsâmico, rapaziada, também entram nessa regra. Eles ainda não tiveram o seu tipo de aura inato divulgado, mas em decorrência das suas habilidades, tudo leva a crer que eles sejam materializadores também. Além disso, também tem a questão da personalidade desses dois personagens, que bate bastante com a dos materializadores. Eu achei interessante colocar aqui na nossa lista, mas se não forem, futuramente a gente volta aqui e desconsidera. Valeu, rapaziada. E ufa, guys, eu não pensei que esse vídeo tivesse tanta coisa para colocar. Nossa, os materializadores são muito complexos, realmente. E eu vou falar para vocês, eu tirei algumas coisas, porque senão, nossa, isso aqui ia virar um filme. Bom, mas eu acho que deu um vídeo bacana e também tá bem completinho. Bom, e é isso aí, rapaziada. Como de costume, se você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo, é só deixar lá nos comentários que eu tô sempre por lá. Qualquer coisa, rapaziada, dúvida, sugestão, mas é claro que com respeito. Mas é isso aí, galera. Eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo, em uma próxima ocasião, te encontrar aqui no Mundo dos Caçadores. Fui!